volta no Broward Spirit Society, que eu sinto como minha casa, pelo carinho, pela fraternidade com que vocês me recebem. E hoje, particularmente, muito emocionado, nós estamos pela oportunidade que Deus está nos concedendo de lançar este livro aqui nos Estados Unidos, Inácio de Antioquia. Um livro que teve na minha vida uma importância fundamental. Eu não tenho palavras para expressar o meu agradecimento profundo, a minha gratidão aos espíritos que coordenaram a transmissão desta história do cristianismo primitivo por nosso pobre intermédio. E eu só, aliás, no próprio início do livro, nós dedicamos o livro a Francisco Cândido Xavier, a Chico Xavier, porque de fato é ele quem merece todas todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão. Eu quero dizer que, para mim especialmente, foi importante, porque um pouco antes de eu começar a psicografia do livro, nós tivemos a desencarnação de Chico Xavier, né? Chico desencarnou exatamente há 14 anos atrás, no dia 30 de junho do ano 2002. Quando ele desencarnou, houve naturalmente uma lacuna muito grande, espiritualmente falando, um sentimento de todos nós espíritas, de uma solidão espiritual, né? Porque a expressão máxima do cristianismo redivivo pela doutrina dos espíritos, quem vivenciava na prática todos aqueles ensinamentos foi naturalmente Chico Xavier, tinha retornado ao mundo espiritual. E como que, principalmente aqueles que estavam mais próximos dele, e a comunidade espírita brasileira, especialmente em Pedro Leopoldo e em Uberaba, cidades onde ele viveu e trabalhou, estavam, de certa forma, se sentindo órfãs de espiritualidade. E assim eu também, né? Estava me sentindo totalmente órfão. O Chico foi um pai, foi uma mãe, um avô, uma avó, um espírito guia, um mentor espiritual, tudo que vocês possam imaginar para todos nós. E há uns anos antes disso, antes dele desencarnar, em 1994, ele havia até me chamado a atenção, me puxado a orelha, porque meu pai havia me convidado para trabalhar com ele em determinada tarefa nova e eu não tinha condições naquela época de assumir, porque eu já estava com muitas tarefas, inclusive no movimento espírita, e havia recusado essa tarefa ao meu pai, dizendo que eu não podia estar com ele. E quando fui contar o assunto para o Chico, achando até que eu estava muito bacana, né? Porque eu estava recusando uma tarefa do mundo para continuar assumindo as tarefas espíritas que eu já tinha naquela época, dentre elas a psicografia, a psicofonia na reunião de desobsessão e também a tarefa de palestrar, não é? E o Chico me puxou a orelha de forma violenta. Violenta no bom sentido, né? Ele me disse, pôs o dedo no meu nariz, isso era a violência dele, pôs o dedo no meu nariz e falou comigo assim, não, você errou, Geraldinho, de não ter aceitado o convite de seu pai. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, você deve, este corpo que você habita, ainda fez assim, apontando para o meu corpo, esse corpo que você habita atualmente, ao seu pai
e a sua mãe. Então a sua primeira obrigação na Terra é estar ao lado e apoiar o seu pai, mesmo porque ele haverá de adoecer muito e vai precisar muito de você. Na época foi um choque para mim isso, né? Que eu estava esperando uma outra palavra dele e ele veio com essa. E então, em 94, durante 8 anos, devido às tarefas que eu havia assumido ao lado de meu pai, tarefas profissionais, eu estive necessariamente ausente das tarefas espíritas. Estava me dedicando, portanto, às tarefas do mundo. E passaram-se esses anos todos, o Chico desencarnou em 2002. No ano seguinte, na data do meu aniversário, na noite do dia 16 para 17 de abril de 2003, o Chico, portanto, já estava no mundo espiritual. Eu dormi, não havia problema nenhum comigo, nem emocional, nem familiar, nem financeiro, eu estava bem. Mas aquela noite, para mim, foi uma noite de profunda angústia. Uma angústia existencial que eu não saberia definir. Minha mãe havia feito até um lanche na casa dela, em minha homenagem, com a família toda presente. Não tinha problema algum. Foi um lanche super agradável, né? De aniversário. E, no entanto, eu cheguei em casa e, ao deitar a minha cabeça no travesseiro, comecei a chorar convulsivamente. Um choro que vinha de uma angústia existencial que eu não saberia realmente definir de onde vinha. E eu sentia apenas isso, eu sentia que a minha vida não podia ficar naquele ponto somente dedicada às tarefas do mundo terrestre, né? Tarefas essas que eu havia assumido 8 anos atrás, junto da vida empresarial e junto da família. E comecei a sentir que realmente eu precisava retornar às tarefas espirituais. Foi nessa noite que eu tive um desdobramento espiritual, que mudou a minha vida por completo, né? Do qual eu até hoje me relembro com muita emoção, onde me encontrei com 3 personalidades, 3 pessoas importantíssimas na minha vida espírita. A primeira delas, meu guia espiritual, que é meu tio-avô, Zeca Machado, que em Pedro Leopoldo trabalhou durante 35 anos ao lado do Chico. Ele era o irmão mais velho de minha avó, Carmen Machado dos Santos, e foi um dos que trabalhou com Chico no Centro Espírita Luiz Gonzaga e também no Grupo Espírita Meimei de Pedro Leopoldo. Também revi espiritualmente Dona Neném Aluoto Beruto, que durante 33 anos presidiu a União Espírita Mineira, e revi espiritualmente Chico Xavier nesta noite. E aí o Chico me convidava a voltar às tarefas espirituais das quais eu havia me ausentado durante 8 anos, né? E durante essa noite ele conversou, me deu várias orientações, e eu fiquei assim meio aturdido, né, com tudo que ele falava. E hoje, passados 13 anos, né? 13 anos e mais alguns meses dessa noite inesquecível para mim, eu vejo com muita alegria que tudo aquilo que o Chico me falou nessa noite aconteceu, está acontecendo, né? Uma das coisas que ele me falou nessa ocasião foi justamente que ele me enviaria livros para publicação, livros para psicografia e livros para publicação. Livros da psicografia dele, que eram inéditos, que eu acabaria por publicar. E eu fiquei assim um pouco aturdido, né? Porque naquela ocasião isso não existia, né? Não tinha contato com o material inédito da psicografia de Chico Xavier.
e também me enviaria livros que eu mesmo iria psicografar. Então, o Inácio de Antioquia foi o primeiro livro e único até então, né, até agora, publicado, que começou a surgir desse encontro espiritual. O interessante é que a confirmação espiritual veio logo em seguida, através de dois médiuns distintos, separados, que não se conheciam, inclusive, Dona Noêmia Barbosa da Silva, carinhosamente chamada por nós de Nona, grande amiga do Chico, e o médium Ivanir Severino da Silva, que até hoje dirige a Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, de Belo Horizonte, com quem eu fui trabalhar daí a alguns dias em Belo Horizonte, na tarefa lá da orientação e também das tarefas de cura do corpo físico aos doentes, que ele desenvolve de 15 em 15 dias na Fraternidade Francisco de Assis. E aí começaram eu comecei a entrar num mundo diferente, um mundo de sensações, de lembranças que eu sabia que não eram minhas, né? Um mergulho no passado, um mergulho profundo no passado. Eu quase que me tornei uma pessoa asceta, né? Durante alguns meses, quando passei a visualizar, sem ainda saber o que era bem aquilo, né? Visualizar aquelas cenas tão caras ao nosso coração, que depois seriam explicadas durante a psicografia, né? do Inácio de Antioquia. Num culto do Evangelho no Lar em Casa, também, um pouco antes da psicografia iniciar-se, o espírito de Clóvis Tavares, nós somos amigos da família Tavares até hoje, Dona Hilda e todos os seus filhos, o espírito de Clóvis Tavares também nos convidou, perguntando se eu estaria disposto a trabalhar na psicografia, na recepção de uma história antiga do cristianismo primitivo. Eu nem sabia qual história era, eu apenas disse a ele que sim. Então, a partir daí, se apresentou para mim um espírito que eu não conhecia, que é o espírito de Teóforos. Eu perguntava a ele quem ele era, e ele me dizia que isso pouco importava, que não era necessário eu saber quem ele era, porque ele estava com uma tarefa a executar, que era a tarefa de reviver na face da terra a vida de um dos maiores apóstolos do cristianismo primitivo, que estava esquecido nas lembranças da cristandade. Pouco se sabia até então sobre a vida de Inácio de Antioquia. Aí então começamos a psicografar. Inicialmente a psicografia se dava nas segundas-feiras à noite, em casa. Logo depois eu tinha uma tarefa de psicografia no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade de Belo Horizonte. Mas aí vocês imaginam, eu trabalhava durante o dia. À noite eu estava no Centro Luz, Amor e Caridade psicografando. Chegava em casa às 11 horas da noite, eu já estava exausto, né? Cansado. Então logo o sono vinha. Aí o espírito de Teófilos falou comigo, não, isso não está dando certo. Porque você chega em casa na hora do trabalho espiritual e você está com sono, não é? Só o Chico conseguia, né? A gente não. Madrugada adiante, né? Isso não está dando certo. Você tem que escolher um dia que você não tenha trabalho profissional do mundo, porque aí facilita a nossa conexão. Então eu escolhi, obviamente, o domingo para isso, né? Escolhi o domingo às 6 horas da tarde. Tive a companhia da Nona, Noêmia Barbosa da Silva, e da minha irmã Joyce Lemos Arantes. E a partir daí nós começamos Aí a psicografia fluiu, né? Ela começou um pouco lenta demais, porque eu não conseguia ficar mais do que 1 hora psicografando. E aí, a partir daí, quando eu escolhi o domingo, ficava às vezes 6 horas psicografando, direto, quase sem interrupção, a não ser nos momentos que eu chorava muito.
de emoção, né? E nós tivemos aí vários momentos distintos nesse trabalho de psicografia. Dentro da classificação de Allan Kardec, a psicografia desse livro se deu na forma da psicografia direta, intuitiva e, por vezes, semimecânica, né? Dentro da classificação do Livro dos Médiuns. A psicografia direta, intuitiva e, por vezes, algumas vezes, semimecânica. E os fenômenos que aconteciam também tinham ligação com a clarividência, a clareaudiência, e, de acordo com o momento da história, né, que estava sendo escrito pelo espírito de Teóforos, e eu quero dizer a vocês o seguinte: o espírito de Teóforos é muito calado. Muito calado. Ele não é de muita conversa, não. O negócio dele é trabalhar. Então ele se apresentava para o trabalho, não me dava muita bola, não. Ele queria trabalhar e às vezes explicava a coisa, o momento que eu estaria vivenciando, né? Quando era muito comum assim, ele me preparar para a psicografia me mostrando cenas. Hoje é fácil explicar isso, porque hoje nós temos aí o IMAX, né? O cinema 3D, 4D e sei lá mesmo o quê, que você entra né, pela visualização, entra naquilo que está sendo projetado. E era exatamente isso que ele fazia comigo. Eu entrava na cena, mas não participante dela, como se fosse um observador, né, de uma cena 3D, em que eu observava o que estava se passando com os personagens. E me emocionava demais, né? Porque era um cinema vivo. Enquanto isso era o que ocorria no campo psíquico. Isso era o que ocorria com o que eu estava vivenciando durante aquelas horas de psicografia. E às vezes eu chorava tanto, sem me dar por conta de que estava chorando, que molhava o papel, né? Eu psicografava a lápis, molhava o papel todo. Tinha que parar. E quando depois eu ia ler o que tinha psicografado, eu falei assim, mas é muito pobre, tendo em vista o que eu estava vendo, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: a realidade, o que eu consegui psicografar é o mínimo da realidade desse espírito extraordinário que é Inácio de Antioquia, e não somente ele, né? Porque durante a psicografia desse livro nós vamos identificar que um dos personagens principais, aliás, talvez que seja o personagem principal, é João Evangelista, o apóstolo querido de Jesus. E ele, o Inácio de Antioquia, foi discípulo de João Evangelista, né? Inácio de Antioquia conheceu Jesus pessoalmente. Quando o Cristo ainda estava pregando na Galileia, ele foi pegado no colo do Cristo, né? Aconteceu o seguinte: aquela cena em que o Jesus falava, ele tinha ido a Galileia, a partir do mar da Galileia, ele tinha feito uma viagem, se não me engano, a Gadara, uma localidade mais distante, e eles estavam retornando para Cafarnaum, o Cristo e seus discípulos. Exatamente na época que tem nos evangelhos o relato que os discípulos, na volta do caminho, estavam discutindo entre si qual deles era o maior. Lembra-se dessa passagem? Então Pedro, João, enfim, todos aqueles que estavam ali, os 12, não é? Quem que era o maior? Tiago, Bartolomeu, enfim. E Jesus fica triste de identificar essa discussão inútil entre os seus discípulos. Eles se dirigem à casa de Mateus, o levita, que era, dentre todos eles, o que tinha melhor condições financeiras, melhor condição
social, não é? E eles, diante da praça que havia na frente da casa de Mateus, em Cafarnaum, eles se sentam na relva e aí aparece o Inácio, quem criava Inácio, ainda criança, que é a Ruth de Cafarnaum, traz ele no colo, ele vai para o colo de João Evangelista e acaba, depois do colo de João Evangelista, ele passa ao colo do Cristo. E Jesus fala aquela célebre passagem, né? Aquele que quer ver o reino de Deus tem que se fazer criança novamente, tal como esta criança. Quer dizer, o Inácio é apontado pelo Cristo como um exemplo, né, a seguir. Claro que isso tem o aspecto também, o aspecto no sentido da criança que está pronta a aprender tudo de novo, não é? A recomeçar e a partir daí ele vai ter ele se toca muito, né? Agora me referindo a Inácio, ele se toca muito com Cristo desde muito cedo. É um menino que sofre bastante. Nós não vamos aqui entrar, eu até tinha preparado alguns slides, eu vou agradecer uma amiga do Rio Grande do Sul, da cidade do Rio Grande, Carla Fabres, que preparou esses slides com muito carinho. Mas, chegando aqui, a gente acaba entrando no lado emocional, né, da psicografia, e assim a gente está preferindo entrar por esse caminho do que trazer partes do livro. Mesmo porque o livro precisa ser degustado, não é? Ele precisa ser lido, a gente precisa ter um mergulho na história. Não caberia a mim, aqui, agora, ficar contando o livro para vocês. Porque até perde a graça, não é? Perde a graça. Aliás, tem um detalhe que eu conto no pós-fácil do livro, que é exatamente o que acontecia comigo, né? Eu, como médium, era apenas e meramente um observador. E um observador tal que eu não tinha a menor noção do caminho que seria escrito, né? Do caminho que tomaria aquela história naquele dia, naquele exato dia da psicografia que se deu, então, aos domingos. Durante 18 meses, entre mais ou menos final de 2003 até início de 2005, que se deu essa psicografia. Eu não tinha, na hora da psicografia, eu não tinha a menor ideia quais seriam os passos dos personagens, o que eles sofreriam, né? O que eles vivenciariam. A gente, até como médio, a gente torce por um ou outro, não é? E quer que as coisas corram bem. De certa forma, como se a gente hoje aqui, no mundo, quando vê uma novela, não é? Ou quando vê um seriado de TV, a gente torce por alguns personagens. Mas não adiantava você torcer. Isso é muito interessante porque mostra que o médium não tem influência no desenrolar da história, né? Ele é meramente um espectador. E quando o Teófilos acabava a psicografia, naquele dia, ficava em suspenso até a semana seguinte, né? 7 dias, né? De domingo a domingo, eu ficava no suspense para saber o que ia acontecer. Né? É igual a gente vê uma novela mesmo, um seriado, né? Sim. É um romance histórico, né, de uma que vai focar a vida de João Evangelista, as viagens missionárias de João Evangelista e aqueles escolhidos por João Evangelista para espalharem a boa nova do Cristo no que hoje nós chamamos de Turquia e que naquela época chamava-se Província Romana da Ásia.
porque João Evangelista, ele vai, quando ele decide colaborar, ele vê que Paulo de Tarso está junto com José Barnabé, colaborando na difusão da mensagem do Cristo junto aos gentios, né? Então ele mesmo quer fazer isso. João Evangelista resolve em determinado momento da história, que vocês vão ver na história, passa-se a fixar na cidade de Éfeso, que naquela ocasião era a capital da província romana da Ásia. E, se não me engano, era a quarta ou quinta maior cidade do Império Romano da época, só superada por Roma, por Alexandria, por Antioquia da Síria, e aí a quarta era Éfeso. Era a quarta cidade de maior importância naquela ocasião, não é? Hoje ela ainda existe como ruína, não é? É das ruínas mais bonitas que se pode visitar, na minha opinião. Eu tive a oportunidade de lá estar, ainda quando eu tinha 14 anos de idade, e é interessante que eu senti uma alegria tão grande visitar aqueles sítios. Eu não imaginaria nunca que anos mais tarde, né, eu psicografaria uma história ligada àquela região. Bom, a tarefa, o que impressiona muito no livro é a dedicação, não somente de João Evangelista, o apóstolo querido do Cristo, como de todos aqueles seus seguidores. Inácio de Antioquia é apenas um, viu, gente? Um seguidor, um discípulo de João Evangelista. Mas são vários que a palavra do apóstolo, o exemplo do amor que João Evangelista transmitiu, não somente na palavra, mas nas ações, nos atos, né, na caridade, na mediunidade gloriosa que ele possuía, ele ia convertendo as pessoas para o Cristo, trazendo principalmente jovens. E esse livro me emociona muito por isso, porque ele fala muito aos jovens. Inácio de Antioquia, quando conheceu João, era um jovem, um menino, uma criança, né? Vai acompanhar a trajetória de João quase que a vida toda e vai trazer para as tarefas de divulgação do Evangelho de Jesus, feitas por João Evangelista, e inúmeros outros colegas de Antioquia da Síria e de outros locais de Jerusalém, de outros locais, que passaram a transmitir essa palavra de Jesus e passaram a viajar falando de Jesus, e é interessante, hoje a gente viaja com o maior dos confortos, né? Agora vocês imaginem 2000 anos atrás, como se viajava? A pé, não tinha outra. Cavalo também, às vezes, mas eles eram pobres, né? Os cavalos eram para os ricos. A maioria ia a pé mesmo, nos caminhos, e sofrendo todo tipo de intempérie, todo tipo também de assalto, de perseguição, porque era uma época em que o cristianismo não era compreendido. Era o primeiro século, a passagem do primeiro para o segundo século da história cristã. E Inácio foi, até o fim da sua existência, um dedicado servidor das atividades de divulgação doutrinária, não é? Há um episódio na vida do Inácio que me chamou muita atenção, porque ele viaja bastante, sempre a serviço das tarefas indicadas por João Evangelista. Mas numa das viagens, e todo lugar que ele ia, ele conseguia fundar um núcleo cristão, junto com João ou junto com outros companheiros. Mas em determinada viagem, ao centro do que hoje é a Turquia, hoje essa região é chamada de Capadócia. Ele fica muito decepcionado, porque essa é a primeira região que ele não consegue fundar um núcleo cristão. Há muito preconceito, há muita
o que ele falava do que o Cristo havia realizado foi interpretado por aqueles que o ouviram como bruxaria, né, como magia negra, enfim, uma série de superstições sem sentido. As pessoas ficaram com medo dele e ele parte de volta, ele não resolve então não ficar naquela região e começa a descer a serra. Muito triste, porque pela primeira vez ele não tinha conseguido fundar um núcleo cristão nas cidades, de todas as cidades pelas quais ele havia transitado, esta tinha sido a primeira. E já caía a noite, ele resolve então dormir ao pé de uma macieira, era uma plantação enorme de maçãs, né? Uma macieira. No sereno, ele dorme ali e tem um transe mediúnico em que ele se encontra com Jesus. E Jesus vem trazer a ele a luz que faltava nesse momento de angústia. Porque Jesus fala com ele: Inácio, não te recordas que eu disse, deixai vir a mim as criancinhas? E aquilo para ele, Jesus só falou isso com ele. E ele tem uma revelação nesse momento, ele acorda assim bastante animado e pensa, pela primeira vez, que o futuro do cristianismo na face da terra passaria necessariamente pelas crianças, pela evangelização das crianças. E aí ele desce as serras até a cidade de Apolônia Pôntica, onde ele vai se encontrar com Blandina, que era uma matrona romana que residia naquela região, que havia sido convertida ao cristianismo por ele mesmo, e por Cefas. Cefas, em grego, o nome é Pedro, né? E em latim, Petrus, é o mesmo nome. 3 meses depois do livro publicado, eu vim a saber que o Teóforos é o Cefas, este personagem, que neste dia, junto com Blandina, ouviu de Inácio de Antioquia esta revelação de Jesus, de que o Evangelho precisava ser trazido aos corações infantis. E nessa noite, eles então fizeram o plano de fundar o primeiro movimento de evangelização infantil na face da terra, que se deu no ano 75 da era cristã, na cidade de Apolônia Pôntica, às margens lá do Mar Negro. E a partir daí, nunca que o trabalho de evangelização infantil na face da terra parou. E foi o que sustentou o cristianismo nesses 20 séculos de história, né? Esta mesma matrona romana, Blandina, é o espírito de Meimei, que vai escrever muito inclusive sobre a evangelização infantil através do Chico Xavier, né? E o Cefas é, então, portanto, essa personalidade que é o espírito de Teóforos. O interessante é isso, eu não sabia quem estava escrevendo o livro, porque, como eu disse a vocês, eu perguntava quem ele era e ele me falava que isso não era importante. Eu só vinha saber o nome dele quando terminou o livro e ele assinou Teóforos, né? A gente que confunde, porque Teóforos, na realidade, é uma expressão que diz o seguinte: é todo aquele que traz Deus dentro do coração, né? Theo é Deus. Todo aquele que traz Deus no coração. A gente que confunde achando que Teóforos é o próprio Inácio de Antioquia. Não é. Não é o Inácio de Antioquia. Na história, quando Inácio de Antioquia é preso, ele faz referência diante lá da autoridade romana que ele era Teóforos, mas no sentido profundo da palavra, né? Que ele trazia Deus no coração. Por que eu sei que não é Teóforos? Primeiro, porque eu via o espírito que estava escrevendo, né? Eu me comunicava com ele
E segundo, porque durante toda a psicografia e todo o preparo do livro, antes da sua publicação, o livro foi publicado no Brasil no dia 31 de julho de 2005. Portanto, quase somando a psicografia com o preparo do livro, 2 anos, né? 2 anos de preparo. Durante esses 2 anos, eu nunca vi o espírito de Inácio de Antioquia, a não ser por uma única e exclusiva vez. E uma vez que me emocionou bastante, o próprio Teóforos falou comigo que eu me preparasse, porque isso já estava no final do livro, né? A psicografia estava correndo, eu já estava no final do livro. E no final da história, não existia o livro ainda, né? Estava no final da história e o Teófilos fala comigo, eu vou te levar para você conhecer o espírito de Inácio de Antioquia. Vocês imaginam a minha emoção, né? Porque ele passou a fazer parte da minha vida, assim, emocional, né? Uma coisa, assim, espiritual. E eu me lembro muito bem que eu não sei como eu cheguei até lá, né? O espírito de Teófilos me levou numa rapidez extraordinária. Era um campo, uma pradaria, bem plana. Não havia nenhuma construção, não havia nada em torno a não ser a pradaria, a perder de vista. E no meio dessa pradaria tinha uma árvore muito grande, muito frondosa. Embaixo dessa árvore eu vi o Inácio. O Inácio estava sentado num toco de árvore e o Teófilos me levou até ele e me fez sentar-me também em frente a ele, num toco de árvore. De modo que eu fiquei tete a tete com o espírito de Inácio de Antioquia, uma única vez. Nós não trocamos uma palavra sequer. Nada. Não precisou. Né? Nós nos comunicamos pelo olhar. E não me perguntem o quê, porque eu não sei. Foi um sentimento de espiritualidade tão profundo na minha vida que até hoje eu agradeço esses breves instantes. Foram instantes em que, pelo olhar, ele me transmitiu uma espiritualidade com a qual eu não tinha contato, a não ser com Chico Xavier, né? Chico Xavier aqui na Terra, eu tive contato com essa espiritualidade. Mas no mundo espiritual, em desdobramento espiritual, não. Foi esse momento, um momento especialíssimo na nossa vida. E me fez, assim, meditar muito a respeito das tarefas que abraçamos, né? Me fez meditar muito no sentido do Espiritismo, hoje, como revivescência da mensagem do Cristo, né? Porque o Espiritismo revive a mensagem do Cristo. Este livro, para mim, reviveu Jesus de Nazaré. Trouxe Jesus de Nazaré em carne e osso, porque ele aparece também em algumas cenas, principalmente no início, né? As cenas que Jesus tem com a família de Inácio, com a mãe de Inácio, que depois desencarna, a Sara, e com quem vai cuidar de Inácio, que é Ruth de Cafarnaum, né? Com Ana, que é também a personagem do Há 2000 anos, né? Que era naquela época escrava do senador Públio Lentulus, com Simeão, que também faz parte da história. Então, a presença de Jesus diante deles e também a convivência de Jesus com os seus discípulos é uma coisa real, palpável, né? Não está distante de nós, porque às vezes a gente pensa, já passou 20 séculos, né? Uma história antiga, amarelecida pelo tempo. Não, eu digo a vocês que não. Ela é mais presente do que nunca
nas nossas vidas. E deve estar presente mais do que nunca em nossas vidas. Porque este é o sentido da vida espírita cristã. O espiritismo sem Jesus não é nada. Chico Xavier já dizia isso, não é? Espiritismo sem Jesus é conversa fiada. Ele não se sustenta. Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Chico nos dizia isso. E é isso que esse livro vai trazer Jesus de novo, a presença do Cristo, trazer a presença dos seus discípulos, especialmente focalizando a vida de João Evangelista. Eu tenho que dar esse testemunho aqui, porque isso é fato, né? Na época eu não pensava nisto, não tinha qualquer ideia pré-concebida sobre isso, mas toda vez que o Teófilo me mostrava uma cena que eu iria psicografar em seguida, com a presença do apóstolo João Evangelista, eu via Chico Xavier. E não entendia por quê. Eu via Chico Xavier na pele de João Evangelista. E mesmo vendo, eu não entendia o que eu estava vendo. Não entendia. E isso se repetiu várias e várias vezes, durante aí o ano 2003, 2004. E nessa ocasião, volto a dizer, eu trabalhava na Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis. Francisco de Assis é uma das encarnações de João Evangelista, não é? O próprio Chico revelou isso. E Emmanuel fala isso também no livro A Caminho da Luz, não é? O médium Ivanir Severino da Silva recebia irmão José. Era uma tarefa de assistência às pessoas doentes do corpo físico e também da mente, e que a gente então tinha a tarefa de recebê-las. A tarefa era de 15 em 15 dias, era quinzenal no centro, começava às 2 da tarde e ia até a meia-noite, sem parar, de 2 da tarde até a meia-noite. E eu tive a alegria e a oportunidade de trabalhar tete a tete com o médium Ivanir. Ele recebia por incorporação, por psicofonia, o espírito de irmão José e conversava conosco sobre fatos e ocorrências da vida espírita e da vida espiritual, não é? O mais impressionante desses meses todos de psicografia do Inácio de Antioquia, porque ninguém sabia que eu estava psicografando, a não ser as 2 pessoas que estavam comigo, né? Minha irmã e a nona. E às vezes eu psicografava um assunto no domingo, no sábado seguinte tinha tarefa espírita lá na Fraternidade Francisco de Assis, que era esta, que havia então a presença do espírito de irmão José. E o irmão José, pelo pensamento, me respondia as minhas dúvidas. Ele captava o meu pensamento, as minhas dúvidas, e falava comigo. Quem estava do lado não entendia patavino do que estávamos conversando. Não entendia absolutamente nada, porque ninguém sabia o que eu tinha psicografado. E nem eu tinha falado o conteúdo, durante toda a psicografia, eu não falei o conteúdo da psicografia com absolutamente ninguém. E, no entanto, chegava no centro, o espírito de irmão José, através do médium Ivanir, me dava detalhes que eu tinha psicografado, confirmando-os. Isso é extraordinário, né, gente? Quer dizer, se eu tivesse alguma dúvida da mediunidade, essa dúvida estava totalmente sepultada. Porque ele fazia referências precisas sobre as cenas que eu havia escrito. Mas nessa ocasião, eu via em João Evangelista Chico Xavier e não entendia. Aí perguntei a ele, mentalmente, não perguntei pela boca, porque eu não queria que eram várias pessoas que trabalhavam em torno. Eu não queria que as outras pessoas soubessem o que eu estava perguntando. Mas perguntei mentalmente, irmão José, me esclareça, por favor.
por que é que eu estou vendo em João Evangelista Chico Xavier? E ele me responde de alta voz, porque os dois são a mesma personalidade. Não é? Quer dizer, nem eu, olha só como eu era pior que Tomé. Não é? Porque eu tinha visto, não é? Eu sou espírita, eu acredito em reencarnação, né? Eu tinha visto que João Evangelista era Chico Xavier, mas eu não entendia. Por que eu não entendia? Porque a minha cabeça não estava aberta para essa revelação. Não estava aberta. Precisou do Espírito falar comigo. Ô, Tomé. Não é nem São Tomé, é retardado mesmo. Meu filho, olha aqui, você está vendo? Porque as duas personalidades são uma só. É óbvio, né? Foi aí então que caiu a minha ficha, né? Hoje em dia não pode nem falar isso, porque eles fazem a conta da nossa idade, né? Hoje em dia não existe ficha de telefone, né? Então Então aí caiu o entendimento, né, Yanara? Vamos falar em ficha, caiu o entendimento. E eu olhava que ninguém falava disso nessa época, né, gente? Tem um detalhe, ninguém falava nisso nessa época. O interessante é o seguinte, só um esclarecimento. O irmão José, certa ocasião, no início da década de 80, lá em Uberaba, o Carlos Bacelli começou a receber o irmão José, junto com o Chico Xavier. O Chico recebia Emmanuel na psicografia, ao lado do Chico, o Carlos Bacelli recebia o irmão José. Nessa mesma época, em Belo Horizonte, o médium Ivanir Severino da Silva recebia pela psicofonia, começou a receber pela psicofonia o espírito de irmão José. Então eles começaram juntos, irmão José começou a se manifestar junto. E aí, tanto em Belo Horizonte quanto em Uberaba. E aí o Chico chama os dois médiums para uma conversa. O Carlos Bacelli e o Ivanir. O Ivanir estava em Uberaba, ele chamou para uma conversa e falou com os dois assim, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês dois. O mesmo espírito de irmão José que está escrevendo através do Bacelli aqui em Uberaba é o que se manifesta em Belo Horizonte na psicofonia do Ivanir. Vocês tratem de cuidar muito bem desse espírito, porque não é qualquer José, não. A palavra do Chico, né? Então os médios trataram de cuidar muito bem. O Bacelli lá na psicografia do irmão José, que ele recebe até hoje, e o Ivanir na psicofonia, que também recebe até hoje, passados 40 anos, né? Quase, o espírito de irmão José. Mais tarde o Chico vai revelar que é o José Barnabé, um dos companheiros de Paulo de Tarso nas viagens missionárias e também companheiro de João Evangelista nas viagens missionárias relatadas aqui no livro Inácio de Antioquia. José Barnabé conheceu o Inácio também muito jovem, criança, né? Lá ainda na Judéia. Então ele podia, naturalmente, me dar instrução sobre a psicografia que eu estava desenvolvendo, porque ele é partícipe dessa história, né? Ele vivenciou essa história na pele, né? Então não há assim nenhuma novidade a respeito da participação dele. Bom, eu gostaria, só para encerrar assim o nosso bate-papo, eu separei alguns trechos, porque durante as viagens, depois que Inácio cresce e passa a divulgar a mensagem do Cristo e a mensagem do Evangelho de Jesus por toda parte, ele vai viver muito, viu, gente? Ele vive bastante e depois vai ser sacrificado no circo romano, comido pelas feras, né? Mas algumas frases, ele durante a prisão dele que ocorreu e o trajeto em que ele foi trazido desde, se não me engano, Antioquia até Roma para ser julgado e preso, ele foi escrevendo para as igrejas com as quais ele tinha um contato muito íntimo, né? Principalmente aquelas que ele havia ajudado João Evangelista a fundar. Ele escreve
para essas igrejas alguns trechos que são muito emocionantes, e eu gostaria de terminar a nossa exposição com alguns desses trechos, porque eles dizem muito da ascendência espiritual de Inácio. Por exemplo, um minutinho aqui que eu estou achando. Numa das cartas dele, ele fala, por exemplo, Jesus Cristo, Filho de Deus, sua palavra saída do silêncio, que em tudo agradou àquele que o enviou. Eu acho isso maravilhoso. A palavra de Jesus saída do silêncio. Vamos pensar sobre isso, né? Aos Efésios, né? A carta que Inácio de Antioquia escreve aos Efésios, ele diz assim: ainda mesmo que eu carregue grilhões pelo nome é a referência que ele faz a Jesus. Ainda não cheguei à perfeição em Jesus Cristo, pois somente agora é que começo a instruir-me e vos falo a meus condiscípulos. No acorde dos vossos sentimentos e em vossa caridade harmoniosa, Jesus Cristo é que é cantado. Olha que coisa linda, gente. No acorde dos vossos sentimentos é que Jesus Cristo é cantado. Sois assim todos companheiros de viagem, portadores de Deus. Olha aí o Teóforos aí, ó. Todos nós podemos ser Teóforos. Companheiros de viagem, portadores de Deus, portadores de um templo, portadores de Cristo, portadores do que é santo, adornados em todos os sentidos com os preceitos de Jesus Cristo. É em Jesus que carrego os grilhões, estas pérolas espirituais. Quando ele fala isso, ele estava preso, ele estava agrilhoado mesmo, com 12 soldados romanos que o estavam trazendo de Antioquia até Roma. Nada melhor do que a paz que aniquila toda a guerra de poderes celestes ou terrestres. Nada disso constitui novidade se mantiverdes de modo perfeito em Jesus Cristo a fé e a caridade, que são o começo da vida e o seu fim. Olha que coisa linda, hein? A fé é o começo da vida e o fim da vida é a caridade. É coisa para a gente pensar, né? Pois o começo é a fé e o fim a caridade. Ambas reunidas são Deus, enquanto que tudo mais é consequência para a perfeição humana. Ninguém peca enquanto professa a fé. Ninguém odeia enquanto possui a caridade. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Assim, os que professam ser de Cristo serão reconhecidos pelas obras. Pois nessa hora não é da profissão de fé que se trata, mas de nos mantermos na prática da fé até ao fim. É melhor calar-se do que falar e não ser. É maravilhoso ensinar quando se faz o que se diz. Assim, um é o mestre, que falou e tudo foi feito. Também aquilo que realizou em silêncio é digno do Pai. Quem de fato possui a palavra de Jesus, pode até ouvir-lhe o silêncio. Para ser perfeito, para agir pelo que fala e ser reconhecido pelo que cala. Isso é lindo, né, gente? Aos magnésios, né, aos cristãos da cidade de Magnésia,
ele disse assim: convém, pois, não chamar-vos apenas cristãos, mas os serdes também. E australianos, aos cristãos da cidade de Tralha, ele diz: chego a pensar muita coisa em Deus, mas me contenho. Olha, isso aqui é muito importante, esse trecho, porque ele mostra a capacidade mediúnica dele, o contato dele com o mundo espiritual estava muito além da sua época, assim como João Evangelista, né? Mas ele não falava, ele guardava, assim como Chico Xavier fez conosco. Porque eu tenho certeza que Chico Xavier via e sabia muito mais coisa do que ele falava, né? Muito, muito mais coisa do que ele falou, do que ele deixou escrito. Isso é fato. E ele disse assim: chego a pensar muita coisa em Deus, mas me contenho para não me perder na vanglória. É exatamente nessa hora que mais devo cuidar-me, não dando atenção aos que me exaltam, pois enquanto falam, estão a flagelar-me. Amo, é certo, o sofrimento por amor à verdade, mas não sei se sou digno dele. Minha impaciência não transparece aos olhos da multidão. A mim é que me tortura tanto mais. Necessito, assim, de mansidão, na qual se aniquila o príncipe deste mundo. Não saberia eu descrever-vos as coisas do céu? Ele pergunta. Claro que ele saberia, mas ele não quis fazê-lo, né? Receio, porém, fazer-vos mal, já que sois ainda crianças. Perdoai-me se não faço, não sendo capazes de assimilar, poderíeis sufocar-vos. Pois também eu, embora prisioneiro e capaz de conhecer coisas celestes, mesmo as hierarquias dos anjos e os exércitos dos principados, coisas visíveis e invisíveis, nem por isso ainda sou discípulo. Muito nos falta para que Deus não nos chegue a faltar. Claramente ele se refere, né, à vida espiritual, às diferentes potências celestes, né? Por fim, nessa carta ele diz: adotai, pois, a mansidão e renovai-vos na fé, que é carne do Senhor, e na caridade, que é sangue de Jesus Cristo. Amai-vos mutuamente, um por um, no coração indiviso. E aqui há uma referência muito curiosa que, infelizmente, vai ser deturpada pelos discípulos católicos, né? Mas olha só, a questão da carne e do sangue do Cristo, né, que virou depois um rito católico, olha o que ele diz que é a carne. A carne do Cristo, a carne de Jesus, é a mansidão e a fé. Adotai, pois, a mansidão e a fé, que é carne de Jesus Cristo. Olha como é diferente o entendimento, né? E a caridade, que é o sangue. O que é o sangue na vida humana? É o que faz, é o que sustenta o corpo, não é? Sem o nosso sangue, a vida se encerra. O coração para de bater, o sangue para de rodar. E a vida se encerra na face da terra. Então, a mesma questão para nós cristãos e para nós espíritas cristãos. Para que a gente tenha o corpo vivo do Cristo, né, que é o corpo da mansidão e da fé, é preciso ter o sangue correndo livremente, ou seja, a caridade. Aí tem a última carta que ele escreve, a carta aos Romanos, que ele pede Alexandre de Jesus para escrever para ele. Ele estava preso, se encaminhando para Roma, e acontece que ele fica muito triste, porque ele fica sabendo que os cristãos mais poderosos, principalmente de Roma e de Éfeso, estavam tentando, junto ao imperador, que a pena dele fosse revogada, que ele havia sido condenado à morte no circo romano.
E ao invés dele ficar feliz de que estava tendo a oportunidade de sair livre da prisão, ele escreve uma carta, a carta aos Romanos, que Alexandre de Jesus vai escrever para ele pede Alexandre, ele dita a carta para Alexandre de Jesus escrever. E nessa carta ele repreende aqueles que estavam tentando livrá-lo da prisão. Por quê? Porque ele acha que ele já estava no caminho para se encontrar com Cristo, né? E não queria se livrar do sofrimento, né? Olha, ele diz assim: coisa alguma, visível e invisível, me impeça que encontre a Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, quebraduras de ossos, esquartejamentos, trituração do corpo todo, os piores flagelos venham sobre mim, contando que eu encontre a Jesus Cristo. Meu amor está crucificado e não há em mim fogo para amar a matéria. Pelo contrário, há água viva murmurando dentro de mim, falando-me ao interior: vamos ao Pai. Não me agradam comida passageira, nem prazeres desta vida. Quero o pão de Deus, que é carne de Jesus Cristo. Da descendência de Davi. E como bebida, quero o sangue dele, que é o amor incorruptível. Ainda aos cristãos de Troade, da cidade de Troade, ele escreve: não vos ufaneis da vossa posição, pois o essencial é a fé e o amor, e nada se lhes prefira. Fugi das dissensões, fonte de todas as misérias. Para vós a graça e a misericórdia, a paz e a paciência para todos sempre. Aos habitantes de Filadélfia, né, aos filadelfos, ele escreve: filhos que sois da luz, da verdade, fugi da cisão das más doutrinas. Apartai-vos das ervas daninhas que Jesus Cristo não cultiva, por não ser implantação do Pai. Guardai vosso corpo como templo de Deus. Amai a união. Fugi das discórdias. Tornai-vos imitadores de Jesus Cristo como ele o é do Pai. O Evangelho, porém, contém algo de mais sublime, a saber, a vinda do Salvador e Senhor nosso Jesus Cristo e sua paixão e ressurreição. A respeito dele vaticinaram os queridos profetas. O Evangelho constitui mesmo a consumação da imortalidade. Tudo se reveste de grande importância se confiardes no amor. A Deus em Jesus Cristo, esperança comum de todos nós. Bom, a gente termina aqui com essa palavra dele, fixando essa frase: o Evangelho constitui mesmo a consumação da imortalidade. E a gente termina lembrando o seguinte: certa ocasião, conversando com Chico Xavier sobre o trabalho do Cristo, ele vai me dizer exatamente isso, que a maioria dos cristãos fixaram a imagem de Jesus pregado na cruz, né? O famoso crucifixo, que pressupõe o quê? Claro, nos faz lembrar do sofrimento, dos martírios, dos flagelos, da luta, da traição, enfim, tudo aquilo que Jesus sofreu. E o Chico dizia assim: mas nós não podemos nos fixar no sofrimento do Cristo. Esta não é a principal mensagem do cristianismo. A principal mensagem do cristianismo é o que vem depois da cruz. Porque depois da cruz, Jesus ressuscitou de entre os mortos. Depois da cruz, ele vem revelar a vida eterna. Ele vem revelar a imortalidade da alma. Revelar de forma patente, clara, inequívoca, não é? E ele aparece para Maria de Magdala pela primeira vez. Depois, ele vai aparecer para os discípulos,
que até então eram discípulos. Depois, notem bem, até Jesus voltar da vida espiritual, aqueles que o seguiam eram apenas discípulos, porque eles ainda tinham dúvidas. Lembram-se que Pedro o negou 3 vezes no dia da crucificação? Lembram-se que nos relatos que temos, somente o apóstolo João, o discípulo João Evangelista, foi quem seguiu Jesus no martírio até a cruz. Os outros todos debandaram, os outros 11, sendo que Tomé ficou escondido, acompanhou, mas escondido, de longe, né? Para não ser reconhecido. Agora, depois que Jesus volta e mostra para eles a realidade da imortalidade da alma, aí eles se transformam em apóstolos. Aí eles não têm mais dúvida, né? Mesmo Tomé, que tem a famosa cena de tocar as feridas, né? E Jesus fala com ele, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Não é? Então, aqui está essa mensagem, nasce dentro dessa sintonia, né? O Evangelho de Jesus é a consumação da imortalidade. E hoje, nós, no Espiritismo cristão, qual que é a nossa maior tarefa? Exatamente isso. Demonstrar a imortalidade da alma. Conviver com os espíritos em reuniões mediúnicas. Trabalhar na mediunidade com Jesus. Porque isto é continuidade do cristianismo. Por isso o Espiritismo é tão importante no mundo. Por isso que a tarefa de Chico Xavier e a tarefa do Brasil foi tão importante para preparar a humanidade para essa transição no 3º milênio. Porque com o conhecimento de Allan Kardec da mediunidade e da sobrevivência além da morte, nós temos condições sim de racionalmente, com responsabilidade, controlarmos os nossos dons mediúnicos em favor da divulgação da mensagem cristã e em favor da consolação, em favor de colocar a imortalidade da alma como um paradigma novo desta nova humanidade que estamos no início dela, a humanidade que na face da Terra vai chegar a um ponto no futuro próximo de se transformar numa humanidade em regeneração, esquecendo o paradigma materialista, esquecendo o mundo de expiações e de provas e avançando no caminho da regeneração espiritual. Então, portanto, que esta consumação da imortalidade seja também uma realidade em nossos centros espíritas, nas tarefas espíritas que abraçamos aqui nos Estados Unidos da América do Norte, no Brasil, em Portugal, em qualquer parte do mundo. Que Jesus nos abençoe e nos esclareça para que, por nossa vez, também possamos dar cumprimento a esse chamado, né? Muito obrigado.